Olá, amigos, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu prestígio. Estamos iniciando mais uma edição do nosso ACS na TV, programa da Associação Comercial de Santos, aqui na TV Com, canal 11 da NET. Hoje um convidado especial, um grande amigo, além de tudo, aliás, já esteve aqui e também teve em função de um tema que nós vamos abordar daqui a pouco. Especialista em café, empresário, um dos integrantes da empresa Comexim, do Sérgio Azan e do Márcio Azan, amigos nossos também, aliás, um abraço aos dois. Nós estamos recebendo hoje aqui com muita alegria John Walters, que também é coordenador da Câmara de Exportadores, Câmara Setorial de Exportadores de Café da nossa Associação Comercial de Santos. Tudo bem, John? Tudo ótimo, eu agradeço muito o convite, seu convite que é muito importante para o café, o momento que nós estamos vivendo, para a Associação Comercial, para a exportação do Brasil. Então tá bom, falei que eu ia lhe pegar, tem uma surpresinha, uma pegadinha, porque o John, além de empresário, especialista em café, e coordenador da nossa Câmara, é surfista, pelo menos tem fama de que realmente tubo, não sei o quê, backside, aquelas coisas todas tal, não vou me aprofundar porque eu não conheço, mas eu vi a semana passada, John, e uma reportagem com 4 jovens brasileiros, 4, um 19, outro 20, outro 22, mais velho tinha 23, que são considerados fenômenos no mundo do surf. Um deles, inclusive, eu vi rapidamente a entrevista, tinha o sonho de enfrentar o Kelly Slater. Kelly Slater é o Pelé do surf, é o Michael Jordan do basquete, né? Um ícone, né? Até hoje, Kelly Slater é um negócio impressionante, um mito. E ele tinha o sonho de um dia se aproximar do Kelly Slater, ele acabou realizando o sonho ainda de uma maneira muito maior. Participou de uma competição e venceu o Kelly Slater. Você conhece esses 4 garotos, não? Pessoalmente, infelizmente não, mas eu posso dizer que eu tenho muito orgulho de ser um dos pioneiros da cidade de Santos e que 3 deles estão liderando entre os 5 melhores do mundo. Exatamente, eu falei que eu ia pegar, mas imaginei que você soubesse, porque é impossível, né? E eu vi que impressionante, né? 4 garotos, né? O mais velho tem 23 anos. Exatamente, mas o mais jovem, que é o Medina, que é da nossa região, que é da região de São Sebastião, precisamente de Maresias, esse menino ganhou simplesmente do Kelly Slater, que é 11 vezes campeão mundial, ele ganhou do Mick Fanning, que é 3 vezes campeão mundial, além do Joel Parkinson, que foi campeão em 2012. Mas além do Medina, temos também o Mineirinho, que é do Guarujá, da nossa região, que ficou em 3º lugar na competição, e Miguel Pupo, que ficou em 5º. O Jadson André, que não é da nossa região, ele ficou um pouquinho mais para trás. Eu acho que ele ficou em 13º lugar, mas eu queria dizer aos 4 e toda a Storm brasileiro de surfistas maravilhosas dessa geração, congratulações e que continuem, porque o campeonato mundial é longo e foi a primeira etapa de 12, então tem muita luta pela frente, mas força. O Kelly realmente é o ícone, né? É o grande ídolo, né, no mundo, né? O Kelly Slater é sensacional, né? Ele nasceu para aquilo, mas ele é bom perdedor. Quando ele perdeu, agora para o Medina, ele perdeu, ele abraçou. E é uma coisa muito bonita ver um cara de 42 anos. Tem a humildade dos grandes campeões. Exatamente. Né? Tem a humildade dos grandes campeões. Você se aproxima dos 4 ou está um pouco abaixo? De jeito nenhum, não? De jeito nenhum. Nem um tubo, um tubinho e tal? Não, eu já peguei muita onda boa, continuo pegando. Eu tenho a honra e o grande orgulho também de ter 4 filhos, todos eles pegam onda. 2 são campeões nacionais da Dinamarca, por acaso, e um é campeão brasileiro. Aliás, vamos esclarecer, o John, você é da Dinamarca, você é dinamarquês, ou de origem dinamarquesa? Na realidade, eu sou danês brasileiro, porque eu vim para cá, para Santos, com 5 meses de idade, e aqui praticamente eu fiz minha vida. Mas eu voltei para a Dinamarca, casei com a Maybrit, que é dinamarquesa, tivemos um filho na Dinamarca, 2 no Rio de Janeiro, e um aqui em Santos, que é santista pleno. Perfeito, que beleza. Parabéns, parabéns. Sem dúvida alguma, não vou me atrever a falar de surf aqui. Subi uma vez, subi, caí e ali eu encerrei minha curta carreira. Aliás, tivemos na Dinamarca, fazendo uma visita a portos da Europa, e estivemos na Dinamarca, em Copenhague. Não é essa a pronúncia correta, mas pelo menos é a pronúncia abrasileirada. Mas é realmente um país espetacular, espetacular. E tem uma das grandes tenistas do mundo, Caroline Wozniak, não é isso? Exatamente, Caroline Wozniak já liderou, né, o campeonato ranking mundial. Ela continua sendo uma ícone na Dinamarca.
Mas você é um pouquinho humilde, que você joga muito bem, que eu sei que você joga muito bem tênis. Tênis eu arranho um pouco, mas no surf não dá. Mas realmente a Carolina, além de jogar muito, foi número 1 do ranking mundial, é belíssima. Falamos de mar lembra tempo, e aí vamos entrar a tempo, mas antes de a gente entrar no café, no mercado e no nosso seminário internacional de café, que acontecerá em maio, esse tempo louco, John, principalmente em janeiro, calor infernal e agora pancada acima de pancada, a gente sabe a importância das condições meteorológicas, a gente sabe, no meio café. Como é que é esse tempo? Esse tempo é diferente do ano passado? Foi pior? Enfim, como é que você analisa a condição meteorológica do ponto de vista geral? Então, felizmente, graças ao surf, eu acompanho sempre o tempo. Inclusive, esse ano, praticamente, nós não tivemos nenhum swell de importância. Mas, exatamente no que tange o café está sofrendo um clima realmente, eu diria, muito, muito sério. Ninguém no momento atual sabe o que vai acontecer. Nós sabemos que janeiro e fevereiro foram meses excruciantes em termos de calor. Esses 2 meses foram atípicos em relação a outros? Foram. O calor mais forte, é isso? O calor muito mais forte, a umidade muito mais baixa, praticamente não teve precipitação. Você vê o nosso sistema de irrigação de São Paulo, Cantareira está um nível mínimo, que é 16% no momento atual, e isso afetou profundamente tudo que é cafezal do estado de São Paulo, sul de Minas, que é o celeiro do café do Brasil. O Cerrado não foi tão afetado até o momento. Espírito Santo também, não, em termos de Conilon, do grupo 3. Conilon é um tipo de café, né? É um tipo de café que é robusta. Mas, na realidade, nós temos mais 10 dias ainda sem chuva, de precipitação importante. Aqui em Santos choveu, mas chove nos locais errados, porque onde precisa realmente não tem chovido e é alarmante e muito preocupante. Seria o local, digamos, ideal, seria o Cerrado Mineiro? Na realidade, o celeiro do Brasil, que produz 25% de todo o nosso café, sul de Minas, a região de Espírito Santo, aquela região não tem chovido. Lá é importante começar a chover e no Cerrado Mineiro também. Pergunta difícil, mas acho que é válida. Essa instabilidade em relação ao ano passado, principalmente das condições meteorológicas desse ano, todo mundo acredita muito às agressões ao meio ambiente, à natureza. Você vê alguma relação? Eu sei que é uma pergunta difícil. Você vê alguma relação entre os dois? Márcio, sinceramente... Efeito estufa, essa coisa toda... Eu acho que tem muita correlação. Nós que somos do mar, também a gente vê como é que está a situação dos mares, né? Não só aqui no Brasil, eu tenho o privilégio de poder viajar, de vir a outros locais. Os mares estão realmente muito poluídos, o surfista tem um contato muito maior que isso, e quem viaja para o interior se preocupa também. Tem alguma coisa errada no nosso clima. Nós nunca tivemos uma situação similar a essa. Bom, nós vamos fazer um primeiro intervalo, depois no segundo bloco eu quero começar a falar do nosso Seminário Internacional de Café, mas puxando pelo tempo, pelas condições climáticas, porque uma das palestras que nós teremos é da Somar Meteorologia, que tem contrato com a nossa Associação Comercial de Santos, e eu quero então a partir desse entrar no nosso seminário via Somar Meteorologia. Voltaremos em instantes. A TV Com cumpre um papel fundamental, que é o de levar informação à população santista. E é uma TV construída e feita pelas pessoas que vivem e conhecem a nossa cidade. Por isso, a informação chega a você da melhor forma possível. E a gente precisa disso, de meios de comunicação que possam discutir os temas que são relevantes para o desenvolvimento da nossa cidade e que são importantes para a nossa população. Parabéns a todos que fazem a TV Com. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você.
Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção. Não leve, não aceite, denuncie. Voltamos com o nosso acesso na TV. Hoje, nosso convidado e amigo John Walters, que é coordenador da Câmara de Exportadores de Café da Associação Comercial de Santos e também empresário da Comexim, uma grande empresa do setor de café. Falamos muito sobre surf, falamos sobre tempo e agora nós vamos entrar num tema para nós muito importante, sem dúvida alguma. A 20ª edição do Seminário Internacional de Café de Santos, que acontece a cada 2 anos e mais uma vez no Sofitel, lá no Guarujá. Antes da gente especificamente falar do seminário, mas puxando aquele gancho, uma das palestras será da SOMAR Meteorologia. Aliás, você me pediu várias vezes, Márcio, vamos fazer força, para trazer aqui o especialista da SOMAR. Foi difícil, porque a agenda dele é dificílima, mas nós conseguimos conciliar e ele estará aqui no dia 7. Qual é a importância de uma palestra meteorológica dentro do Seminário do Café? Então, Márcio, parabéns por ter conseguido a SOMAR vir para falar com a gente. Na realidade, foi um tema que nós pensamos em colocar há um mês e pouco atrás, pelo simples fato da situação meteorológica brasileira continuar a ser crítica e ainda ter mais 10 dias sem chuva. A SOMAR, todos que vêm para o Brasil, que devem ser ao redor de... Bom, nós vamos ter 400, talvez um pouquinho mais participantes, né? A média mais ou menos é 450. E eles vêm de tudo que é lugar do mundo, cada segundo ano, para ter um feeling do que está acontecendo no Brasil. Porque tem influência direta na safra. Esse é um aspecto, só para colocar para o telespectador, as condições climáticas influem diretamente na safra, né? O que acontece? A SOMAR, ela é respeitada no mundo todo, Márcio. Beleza. E por ser respeitada, ela vai dar um retrospecto do que aconteceu, explicar para os leigos, que somos nós, exatamente por que aconteceu isso, foi La Niña, foi El Niño, qual é a previsão para estancar esse período de seca e o que poderá acontecer no nosso inverno. Ou seja, será que nós vamos ter uma geada em cima de uma seca? Porque isso é uma coisa que ocorreu várias vezes no passado. As previsões, sempre se usa o termo previsão, mas a cada ano a gente vê que a previsão meteorológica ela se torna mais precisa, né, John? Exatamente. Com menos possibilidade de erro, né? Exatamente, mas mesmo assim, na realidade, você prevê, por exemplo, uma seca que nem essa, ninguém imaginou que ia acontecer. Mas ela já perdura desde janeiro do ano passado. Os índices pluviométricos são baixos desde aquela época. Então ela já é extensa e ela foi crítica, ainda é crítica nesse momento atual. Agora, um aspecto importante, se estiver errado, por favor, me corrija, não sou especialista de café. Fiz o curso da nossa associação, aprendi um pouquinho, só o básico, o teórico, mas não sou especialista. Mas eu aprendi que tem um ano de grande safra e o ano da safra um pouco menor. Esse ano é de grande safra ou da safra um pouco menor? Na realidade, esse ano seria o ano da grande safra. E grande safra no Brasil, na realidade, seriam 60 milhões de sacas. Teve até uma empresa coligada à nossa que anunciou 60 milhões, enquanto outra anunciou 51 milhões de sacas na mesma época. Então, você pode ver, Márcio, que há grande divergência em relação aos números do Brasil. Esse fato, hoje, ele está sendo revisado por todas as empresas. A Comexim, até o momento, nós não liberamos uma estimativa de safra pelo simples fato que ninguém sabe o que vai acontecer ainda. Nós sabemos que a safra vai ser bem menor. Estima-se que na nossa região de Ouro Fino, a safra seja de 10% a 15% menor, uma região pequena. Em função das condições climáticas? Em função das condições atuais de clima. Mas poderá ser pior ainda, poderá vir a 20% a queda. Se você pensar que Ouro Fino é uma região pequena no sul de Minas, que é o celeiro do café brasileiro, a perda poderá vir a ser bem maior. E é por isso que nós temos tanto interesse em a SOMAR vir para
elucidar vários fatos do que aconteceu atualmente e o que poderá vir a acontecer no inverno brasileiro. Eu vou falar, nós almoçamos, temos os empresários, as empresas, um grupo de empresas mantém um clube chamado Clube 22, né, onde nós almoçamos quase que diariamente nós almoçamos, é um clube fechado, um restaurante fechado, e o assunto quase sempre é café, quase sempre é café. Eu escuto alguém, já falaram de 55 milhões. Essa é a sua expectativa? Da quebra seria de 60 para 55? Ou sua expectativa ainda é menor? Eu sei que aqui é chute, né? Então, na realidade, nós da Comercim, antes de tudo isso começar, o problema do clima, nós achávamos que seria ao redor de 55 milhões de sacas. Hoje em dia, a gente tem certeza que vai ser 50 para baixo. Abaixo de 50? 50 para baixo. Meu Deus. E depende de quando as chuvas voltarem nos locais corretos. Meu Deus do céu. Bom, vamos torcer para que o clima se equilibre e a sua previsão esteja errada. A safra seja um pouco maior, porque é bom para o Brasil e é bom para o mundo, né? O Brasil, vale lembrar, é o maior produtor de café do mundo e 80% sai aqui pelo nosso Porto de Santos. Nós temos 3 minutos mais para esse segundo bloco e ainda não falamos do nosso seminário. Eu posso acrescentar uma coisa muito importante. Aparentemente, não é só no Brasil que nós temos problemas. No México teve quebra de safra, chegam a falar em 30%. Hoje em dia, hoje de manhã também li um artigo comprovando que no Vietnã, que é o maior produtor mundial de robusta, tem uma quebra importante, porque o inverno foi muito mais frio, e lá também há seca. Fala-se em 30% a 35% de quebra no Vietnã. E esses fatores, eles geraram esse ano um incremento do mercado em Nova York, ele saiu praticamente de $1 para $2 por libra peso. 100%. Exatamente. Aliás, não entramos ainda no nosso seminário, eu prometo que o terceiro bloco vai ser só o seminário. Nos últimos dias foi uma loucura. Tivemos amigos comuns lá que durante o almoço, olha, para mim o almoço acabou e voltamos para o escritório, falaram em 15 mil pontos, uma loucura. Um pouco. O mercado teve uma alta nesses últimos 10, 15 dias, um negócio espetacular. Explica como acontece essa alta, por que acontece e o que significa isso na prática, John? Bom, na prática significa que quando os gerentes de fundos, eles olham o que está acontecendo no Brasil, no Vietnã, no México, na América Central, eles veem uma chance enorme de poder gerar muito lucro rapidamente. Nós já vimos o mercado subir para $12 por libra peso no ano de 76, após a grande seca do Brasil, a grande geada, que foi em 75. Naquela época, ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido com o Brasil, mas praticamente acabou com os cafezais do Paraná, de São Paulo e do sul de Minas. Aí é a lei clara, né? Menos oferta, exatamente, sobe o preço. Exatamente. E você acredita essa movimentação, essa alta recente, nesses últimos 10, 15 dias, é isso? É o clima? Ao clima, e a expectativa? Especificamente ao clima e à produção decrescente esperada do Brasil, com certeza. No fundo, é um sentimento de medo pelo que pode vir, é exatamente. Isso? Olha, ninguém sabe ainda exatamente a safra. Às vezes que nós falamos de 60 milhões, 55, você fala talvez até inferior a 50, mas de uma maneira assim, genérica. Então isso causa uma especulação. Claro, porque o Brasil consome, em média, por ano, 20 milhões de sacas. Nós exportamos 33 milhões de sacas. Se for menos de 5, já vai ser um déficit de mais de 3 milhões de sacas de 60 quilos. E aí o preço sobe. Exatamente. Bom, nós vamos terminar, nós estamos praticamente terminando o segundo bloco, então quero entrar diretamente agora na 20ª edição do nosso Seminário Internacional de Café. Vamos falar dele no terceiro bloco inteirinho, mas para encerrar esse bloco e para a gente abrir o assunto do nosso seminário, aliás, você, como coordenador da Câmara de Exportadores de Café, preside também o nosso comitê organizador. Eu acho que está indo muito bem, estamos fazendo aí um grande trabalho. Eu, você, o Cavaco, o Taboada, a pronúncia não está correta, né? O Sorens, né? Que também, esse é também dinamarquês, e mais o Joaquim Libani e o Michael Tim. Esse grupo que está organizando. Temos um executivo, a Camila Eusébio, que está fazendo um belo trabalho também, sem contar toda a infraestrutura da nossa associação comercial. Estamos indo para o break. Antes do break, qual é o tema do nosso 20º Seminário Internacional de Café? Sustentabilidade, em todos os sentidos. E a gente torce para São Pedro ajudar a gente a manter
essa escrita. Nós vamos para o intervalo e voltamos para falar o terceiro bloco inteirinho do nosso Seminário Internacional do Café, que ocorrerá nos dias 7 e 8 de maio, no Guarujá. Fique conosco. Olá, eu sou Elke Fogagnoli e gostaria de convidar a todos a assistirem ao programa Rotary na TV. É uma revista eletrônica onde os principais fatos e fotos que foram registrados viram destaque aqui na TV Com. O nosso programa vai ao ar todos os domingos às 10h30 da noite. Eu conto com a sua audiência. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Violência doméstica. Vergonha é não fazer nada. Denuncie. Quer saber dos trabalhos realizados pelos vereadores aqui da Câmara Municipal de Santos? Então eu te convido a acompanhar o programa Bastidor, aqui pela TV Com, sempre com você, canal 11 da NET. De segunda a sexta-feira, tudo o que acontece, os trabalhos realizados, os requerimentos, os projetos de lei, tudo através do programa Bastidor. Portanto, convido a você a assistir, a acompanhar e conto com a sua audiência. Voltamos com o nosso ACS na TV, terceiro e último bloco, infelizmente. Nosso convidado, John Walters, ele que é coordenador da Câmara de Exportadores de Café da Associação Comercial de Santos e também empresário da Comexim. Bom, John, nosso seminário, vamos falar dele. 20º Seminário Internacional do Café de Santos, que será no Guarujá, mas é região metropolitana, estamos em casa, né? Lá no Sofitel. Você falou o tema sustentabilidade. Por que este tema? Então, primeiramente, Márcio, eu gostaria de agradecer a lembrança de todos os nomes que compõem a nossa comissão. Cada um deles é importante, porque você fazer um seminário de café do porte que é da Associação Comercial de Santos demora aproximadamente 1 ano e meio. Exatamente. É muito difícil você conseguir fazer a grade específica, aquela grade que atraia pessoas que vêm de fora. Nós, nessa comissão, nós conseguimos pegar um tema que é de suma importância. O Michael Tem, que é o nosso presidente atual, ele, há 10 anos atrás, ele lançou o tema. Porque o Brasil, em várias ocasiões, o produtor de café, ele sofre com os baixos preços. Se você tem uma certificação, qualquer que seja, UTZ, que seja de 4C, que seja Fair Trade, que é muito vendido no exterior, você consegue um prêmio para o produtor. E, na realidade, o consumidor europeu e vários consumidores americanos também, americanos, canadenses, eles gostam de dar o apoio ao pequeno produtor. E isso é muito importante para poder exatamente incentivar a produção brasileira a se diversificar, não só na certificação, como também no semi-lavado, no semi-wash, no cereja descascado, no lavado e assim por diante. Então, esse seminário nosso, que é o 20º, ele vai fazer um retrospecto dos 10 últimos anos da certificação no Brasil, qual foi o efeito para a cafeicultura, para o comércio e para o consumidor final. E pedimos 3 dos maiores industriais de café do mundo virem para fazerem uma espécie de uma mesa redonda, provocar um pouco, criticar o que foi feito de bom e, ao mesmo tempo, dar ideias criativas, fazer um brainstorming para os próximos 10 anos. Por isso que eu achei essencial e maravilhoso a equipe que nós temos, porque temos profissionais do meio, eu menciono o senhor, que ele conhece a fundo a sustentabilidade.
Aliás, sem dúvida alguma, o comitê fez um trabalho espetacular, sem dúvida alguma, um negócio assim, e difícil de fazer. Vocês não imaginam a dificuldade que é, porque são contatos mundiais. Você está trazendo personalidades do mundo, né? Empresários do mundo inteiro. Agora, um viés importante dentro desse contexto é quando se fala em sustentabilidade, se fala, sustentabilidade, mas o objetivo é preservar o meio ambiente. E não é apenas isso. Um dos temas principais, os subtemas, é que sustentabilidade é um bom negócio. Exatamente. Esse é um aspecto importante. Ou seja, você produzir um café com sustentabilidade também é um grande negócio do ponto de vista financeiro, né? Claro. Não só do ponto de vista ambiental. É esse o raciocínio, John? Não, o raciocínio ele é muito redondo, exatamente por isso, porque a sustentabilidade depende primeiramente, depois a gente fala do tempo, né, que é essencial para a gente. O produtor tem que se sentir valorizado, porque o consumidor lá fora, ele gosta exatamente de pagar, ele tem prazer em pagar um pouquinho mais por um produto que ele sabe que vai gerar um conforto financeiro a quem produz, principalmente os pequenos produtores. Grosso modo, um restaurante bom você come melhor, paga mais, mas você vai comer melhor, não é isso? Exatamente. Agora, então esse seminário em função de 2004 é quase que um follow-up do que foi em 2004, né? Evoluímos muito. Qual é a sua análise desses 10 anos? Antecipa aí para nós. É um crescente, eu diria que é um crescente. Por exemplo, janeiro e fevereiro desse ano, o Brasil exportou 6,4 milhões de sacas de café verde. 30% é café certificado. Se formos voltar 10 anos atrás, talvez tenha sido 0,5%. Então está crescendo rapidamente, mas com uma certa sustentabilidade, exatamente é a palavra correta. Perfeito. Repetindo, nosso 20º Seminário Internacional do Café de Santos será nos dias 7 e 8 de maio, no Sofitel. As inscrições já estão abertas, já temos dezenas de inscrições e fora as perguntas, as dúvidas que surgem do mundo inteiro que a gente diariamente acompanhando. Isso demonstra mais uma vez o interesse em torno do nosso seminário. No dia 7 as atividades ocorrerão na parte da tarde. Exato. E no dia 8, na parte da manhã, é isso? Teremos 2 períodos, né? Exatamente. E no dia 8, a tarde livre, que tem aquelas rodadas de negócio, business, meeting e outras coisas, e à noite o jantar de encerramento. Basicamente é essa a programação, né, Deus? Exatamente. O que acontece é que há alguns anos atrás eram 3 dias. Muitas visitas achavam que era longo. Passamos para 2. Agora o povo está dizendo, não, tem que ser 3 de novo. Então a gente tem que se adequar. É verdade. Bom, daqui 2 anos estaremos juntos, se Deus quiser, e quem sabe faremos então um seminário ainda maior, com certeza. Para encerrar, infelizmente já veio o sinal e acabou o nosso tempo. Nosso café ainda é o melhor do mundo? Nosso café é o melhor café do mundo e nesse momento atual, todo dia eu rezo para que São Pedro dê bastante água nas lavouras brasileiras. É verdade. John, muito obrigado, prazer. Parabéns pelo trabalho realizado em torno do nosso seminário, parabéns também pelo trabalho realizado na Câmara de Exportadores de Café e estaremos juntos, se Deus quiser, vamos continuar juntos trabalhando para que o nosso seminário seja um grande sucesso e será, se Deus quiser. Um abraço, John, e bom surf para você no final de semana. Obrigado. Um abraço, até a próxima e seja feliz. Vai.